Jeremias capítulo 2, versículo 19. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor, teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Os cultos no tempo central, meu Deus, eu tive na doutrina, na última segunda, nunca aconteceu isso de você ter o rol, né? Aquele anel, não sei se é o termo correto de se utilizar, superior, vazio, inclusive fechado, porque não subiu ninguém. E embaixo, muitas cadeiras vazias. E o pastor que estava ministrando, o pastor Vladimir Farias, teve um momento que ele pediu para a Igreja da Glória, né, para a Igreja se manifestar, tal, e disse: a gente estuda tanto, a gente se dedica tanto para vocês ficarem olhando, tal. Quer dizer, aqui os cultos assim, estão assim, pesados. É preciso está na hora de assim, ter uma mudança já radical na Assembleia de Deus. Eu acho que a hora, né, do pastor Ailton já passou, o tempo dele já passou. Estava na hora já da igreja dele passar o bastão, né, o cajado. Né? Sempre foi assim, a vida é assim. Você está ali enquanto você está produzindo. Né? Se chegar um momento que você vê que você não está sendo mais produtivo naquele determinado local, você tem que ter aí a humildade de reconhecer que é a hora de se colocar outros no lugar, porque do jeito que a coisa está, né? Do jeito que a coisa está, hoje um amigo informou que lá em Escada, né, onde o pastor Hélio também tem lá alguns templos, e esse culto aí, o senhor mostrou lá, as Assembleias de Deus, do pastor Ailton, né? Eu vou dizer assim que é o que se diz, né, do pastor Ailton, estão vazias, estão ficando vazios, o povo está saindo e indo para a Seara. Inclusive a Seara está fazendo um trabalho importantíssimo lá em Escada, dando cestas básicas, distribuindo cestas básicas, fazendo trabalhos voluntários, e muitos que vão lá para a fila receber a cesta básica são pessoas que fazem parte da Assembleia de Deus do pastor Ailton. Estão deixando e estão lá, e elas se mostram, se revelam, estão lá e dizem que são da igreja do pastor Ailton, e vão buscar ali a cesta básica, né, a contribuição social que o pastor Hélio está fazendo em Escada. Quer dizer, a gente está vivendo, me parece que um retrocesso, né, em algumas igrejas. A gente está caminhando para trás ao invés de caminharmos para frente. E esse pastor Hélio está fazendo aí um trabalho importantíssimo, muito, muito importante, que continue assim, né? Esse áudio de nosso amigo Paulo ficou um pouco baixo, mas é muito importante. Vejam o que ele diz dos cultos no Templo Central. Eu sempre tive essa certeza, o Ailton vai chegar um tempo, ou ia chegar um tempo, dele ser totalmente rejeitado, dele ser, assim, tornar-se abominável para o povo. E veja aí já os indícios de muito tempo. Então vai chegar um tempo dele ficar sozinho. Por quê? Esse povo não se sustenta como igreja por muito tempo sem a atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que não atua com os corpos, entendeu? Profanação do altar, né? Um trabalho feito na mentira, na opressão, nos desvios de conduta, na idolatria, no egocentrismo, na altivez. O Espírito Santo de Deus ele não atua. Então cumpre-se aquelas palavras de Gamaliel: se essa obra for de Deus, ela permanecerá; se for dos homens, ela se desvanecerá. Então, assistam aí esse testemunho de Paulo. Eu não perguntei, não pedi, ele mandou para mim. E eu já pedi a autorização dele para publicar, e ele disse: fique à vontade. Então vou publicar no meu canal, para que o povo veja que o próprio povo está dando testemunha da desgraça desse trabalho, dessa administração da igreja de Pernambuco. Irmão Paulo, irmão Josué, esses testemunhos, tanto do irmão Paulo como o seu, ratificando o testemunho dele, reflete exatamente aquilo que homens de Deus falavam no passado,
que a gente vem falando já há alguns anos, né? E o senhor é muito categórico, o irmão Paulo, né? Ao narrar o definhamento dessa gestão maligna desse atual presidente. A igreja, ela continua de pé, no caso aí a denominação Assembleia de Deus Pernambuco, porque existe os irmãos simples orando, intercedendo, e Deus tem compromisso com a igreja. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, a gente conhece história, ao longo da história da igreja, ao longo dos séculos, igrejas, denominações, instituições que Deus literalmente fechou as portas. Creio eu que isso não venha acontecer com a Assembleia de Deus Pernambuco, mas o abalo será grande, porque a decadência moral, ética, espiritual, né, deflagrada por esses homens iníquos que estão aí à frente da nossa igreja, ela é patente. Né? Hoje ninguém tem dúvida, eu digo ninguém, porque mesmo aqueles homens que estão em silêncio, covardemente em silêncio, os pastores, que eu entendo que são homens sérios e que muitos não entendem mais, não veem esses homens mais como homens sérios, mas eu vejo ainda, covardes, mas sérios, mesmo eles calados, né? Eles no fundo da alma eles sabem que eles estão servindo a um sistema humano, a um sistema caído, a um sistema que está sendo movido por espíritos estranhos, que não é o Espírito de Deus. O sistema, não é a igreja, os crentes sérios, simples, humildes que estão orando, intercedendo e mantendo essa igreja de pé. Né? Mas que os irmãos vejam aí os exemplos, fortunas e fortunas sendo gastas com processos contra irmãos da igreja. Os irmãos, em nome de Jesus, quem está pedindo aqui é o irmão Giovanni Cardoso. Se alguém tem alguma coisa contra mim, apresente as provas. Eu sou exemplo de vida, quem me conhece sabe o meu exemplo e sabe do exemplo desses homens de Deus que estão falando. E em nome de Jesus eu peço aos irmãos, deixem de contribuir, de dar dízimos e ofertas na Igreja Assembleia de Deus Pernambuco, enquanto o presidente for o senhor Ailton José Alves e companhia. Né? E não está descartada, irmão, a possibilidade de Deus literalmente fechar as portas da IADPE. Mas eu, no fundo, eu acredito que Deus não vai permitir isso. É uma igreja de história, é uma igreja que está tendo a sua história manchada por esses homens de ações malignas. Não é o que o irmão Paulo relata. Isso já vem acontecendo há um bom tempo, porque as pessoas estão abrindo os olhos, irmão. Uma coisa é você ouvir um pregador desviado, um pregador corrompido, corrupto, seja ele prostituto, adúltero, mentiroso, o que for, sem você conhecer a verdade. Quando você começa a conhecer a verdade, você não tem mais como ouvir aquela pessoa, mesmo que ele esteja pregando a verdade. Mas você vê no exemplo dele, ele não vive. Né? Então é o que está acontecendo com esses homens doentes, enfermos, esses homens malignos que se transformaram em verdadeiros cavalos de Satanás contra a obra de Deus. Prefeito Giovanni, Pai do Senhor, bom dia. Isso não é novidade para nós, não. Nós já sabíamos que esse final estava desenhado e por antecipação nós já víamos. E não só víamos, como também denunciamos e alertamos. Há muito tempo nós temos alertado não só a direção, como aqueles que estão na embarcação. Usamos figura de linguagem do Titanic, areia movediça, para que eles entendessem que estavam numa areia movediça, que não poderia sair dela sozinhos. Tinha que pedir ajuda, clemência, estender as mãos. Eles não quiseram, prefeito Giovanni, eles não quiseram. Eles recusaram a ajuda de Deus e a nossa. Então está aí o resultado, a consequência da desobediência. Vai falir, o sistema está falido, não tem mais sustentação. Essas coisas abomináveis vão ter que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Então vai comer ovo, sardinha, como já foi dito aí pelo pastorzinho aí deles, do sistema. Porque ó, a folha de pagamento dos funcionários, se eu não depositar, eu pago multa. Então essa aí é prioridade. Mas já de obreiros, amados, se não tiver, comprem sardinha para almoçar esses dias, compre ovo, resumam as contas, veja as despesas, porque o negócio tá feio. E se o S. Ribeiro, ele aguarde, que o dele vai chegar também. Petrolina não vai patrocinar, os irmãos de Petrolina, S. Ribeiro, não vai patrocinar essa desavença, patrocinar esse ódio, esse rancor, essa arrogância, essa soberba, essa ignorância, essa inimizade com a tua família, S. Ribeiro. Eles morreram, mas eu devo respeitar a memória da minha mãe, a memória do meu pai, a memória dos meus pastores. E os meus pastores que estão hoje vivos, eles me acompanham, principalmente aquele que Deus levantou para apacentar a minha alma nesse tempo, o pastor Ailton José Alves.
Deus deu esse pastor a gente. Se prepara porque não vai, os irmãos de Petrolina vai fechar a mão. E quando fechar a mão, o sistema haitiano vai cair por terra. Não vai ter mais os patrocinadores. Os velhinhos já deixaram de bancar essa luxúria de vocês. Vocês vão parar de andar de Hilux. Eles morreram, mas eu devo respeitar a memória da minha mãe, a memória do meu pai, a memória dos meus pastores. E os meus pastores que estão hoje vivos, eles me acompanham, principalmente aquele que Deus levantou para apacentar a minha alma nesse tempo, o pastor Ailton José Alves.